Ok, boa noite, irmãos e irmãs, nossa comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Agradeço pela presença dos que puderam entrar esta noite para o nosso serviço dominical, sábado. Hoje, completa 6 dias, do falecimento da nossa irmã Edna, que partiu ao mundo espiritual. Espero que os irmãos, aqueles que não souberam, estou informando agora, mas creio que os que estão participando aqui esta noite, todos puderam se informar através do nosso grupo unificacionista. E no dia de quarta-feira, nós fomos na casa da irmã Edna prestar nossa homenagem, fazer a cerimônia de São Juan para ela. Lembrando muitas vezes, quando ela esteve aqui na igreja, foi difícil, para a família e também para os nossos irmãos, De repente, acaba-se que a pessoa vai para o mundo espiritual. Então, eu estive lá, no dia, que ela faleceu. Na segunda-feira a gente foi lá de noite e também na terça-feira acompanhamos também o enterro, o sepultamento do corpo lá no cemitério. Tínhamos um grupo de 4 irmãos que puderam comparecer, também por causa das... nós estamos na época de pandemia, então nossos irmãos não puderam estar lá. E aí, na quarta-feira, realmente que nós podemos poder fazer a cerimônia de São Juan dela e prestar alguma homenagem à família, o senhor Adailton, a senhora Jadila, a família, assim, que é nossos membros, o Renê também. Falando assim com os irmãos dessa noite, porque muitas vezes ela veio aqui esse ano nos procurar, já que nós não tínhamos sermão presencial, ela vinha aqui e a gente conversava. E por causa do Covid, a nosso irmão acabou indo para o mundo espiritual. Então, é muito difícil a gente aceitar nesta hora, que a pessoa foi tão jovem, ela não tinha nem 60 anos, tinha 50 e poucos anos, e rapidamente, dentro de um período de 15 dias, a pessoa adoece e vai para o mundo espiritual. E devemos lembrar que a vida física, a vida passageira, a vida dura um pouco tempo. E depois que começou a pandemia, não pensávamos que algum membro entre nós iria acabar indo para o mundo espiritual, mas realmente ocorreu. Uma coisa que aconteceu rapidamente, e por isso que é tão estranho, tão chocante para nós, quando você se depara com este momento. A maioria de nós pensa que está preparado, mas na hora que chega, realmente nós percebemos que o tempo foi curto para todas as missões que deveríamos cumprir. E a família estava muito abalada, a esposa, a filha, porque a dona Edna era uma pessoa jovem. E muitos dos irmãos que estão aqui essa noite conviveram com ela mais tempo até que eu, Muitos dos irmãos estiveram com ela aqui já há 15, 20 anos. A gente conviveu junto com a nossa irmã cerca de 7 anos, mas foi momentos bons que nós passamos com ela. Por isso, quisemos ir lá pessoalmente para prestar alguma homenagem, fazer a cerimônia de São Juan. E dando assim, continuidade ao nosso assunto, do nosso sermão, que hoje é um pouco diferente, porque nós não passamos o informativo semanal e nem também o hino do Changguk, porque temos a reunião com o presidente Coit, às 8 horas da noite, então começamos o sermão um pouquinho mais cedo. E gostaria de falar para os irmãos que nós estamos nesse tempo em que nós estamos preparando para muitas famílias se tornar família Shombo. E cada vez mais o tempo se aproxima
A gente deve realmente estarmos preparando, porque esse é o tempo mais precioso de nossa vida. E durante essa semana, a gente esteve correndo, tentando tirar alguns certificados do Messias Tribal Celestial, avisando para as famílias. Algumas famílias ainda falta chegar até cumprir as bênçãos da rua. Então, a semana foi uma semana bem cheia, né, para organizar essa parte. E percebemos que quando chega o momento que a gente tem que fazer a lista e mostrar, realmente pedindo para que possa enviar o certificado. Aí a gente voltou toda a correria de tempos atrás, onde que a gente tem que dar o vinho na rua. Então, já vários casais aqui em Brumado cumpriram, e tem outros que estão perto de cumprir, aqueles que no caso, que estão planejando se tornar famílias Tiambô em 10 de outubro. E algumas outras famílias já cumpriram, na verdade, os vinhos na rua, mas ainda falta, a partir da libertação, alguma linha. E eu gostaria de falar para os irmãos, realmente, para fazer as suas listas, porque aí quando a gente tem a lista, fica mais fácil para saber quanto está faltando. E quando a gente dá relatório do que está faltando, então o mundo espiritual acaba trabalhando em cima daquilo, em cima do número que você declarou, né? que ainda falta cumprir. Então, o mundo espiritual trabalha desta maneira. Quando nós declaramos o tanto que falta, então o mundo espiritual torna-se mais claro para o mundo espiritual para que possa trabalhar. É claro que o mundo espiritual vai trabalhar de qualquer jeito, mas quando a gente declara o número que a gente vai cumprir, então o mundo espiritual realmente esforça mais e corre mais. E é isso que a gente deve nos preocupar, realmente, de sempre estar cuidando do relatório nesses dias. Na verdade, a sede está nos pedindo relatórios diários agora, de algumas coisas, de famílias abençoadas, de número de famílias que estão pretendendo se tornar Tiambô, aqueles que estão mais perto, aqueles que ainda estão um pouco mais longe. Mas, na verdade, todo dia a gente tem que passar algum relatório para a sede central, o pastor Anísio. Também tem o pastor Ronaldo, que é o líder regional da região 3, então são vários relatórios que a gente tem que fazer. E os irmãos, quando a gente pede algum relatório, gostaria que vocês realmente sentissem, né, que na verdade não é uma cobrança, é porque cada vez que a gente passa um relatório, então é uma oportunidade do mundo espiritual trabalhar. Quando aí tem centralização, as coisas ocorrem mais facilmente. Quando a gente não dá relatório, realmente torna-se fechado essa parte, torna-se uma barreira que, na verdade, a gente não consegue ultrapassar. Por isso que a parte do relatório é tão importante. Então, às vezes a gente pede um relatório rápido, e gostaria que os irmãos recebessem com gratidão, porque cada vez que é pedido nos relatório é a oportunidade do nosso crescimento. E gostaria de falar para os irmãos realmente que as famílias abençoadas que estão se preparando para se tornar Tiambô, assim, se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte para nós. E também não deve comentar horizontalmente alguma dificuldade que tenham. Seria melhor que todos nós pudéssemos falar nossas dificuldades diretamente para a figura central. Se a gente acaba falando nossas dificuldades para os irmãos, então essa parte que você faz relacionamento horizontal não é muito bom, porque na verdade está fazendo relacionamento do nível de membros, e se faz algum comentário, e na verdade acaba que torna-se alguma reclamação. Então, quando a gente faz alguma reclamação, ele se torna uma acusação para que a gente está, na verdade, tomando posição contrária a Deus, né? Tomando posição do lado de Satanás e criticando Deus. Então, bom seria que a dificuldade que a família abençoada tem relatasse realmente para a figura central, se tem, no caso, alguma dificuldade. Porque todos têm dificuldade, inclusive eu.
mas o ideal seria que a gente falasse as dificuldades somente para a nossa figura central. E não fazer relacionamento horizontal. O bom é quando a gente não faz relacionamento horizontal entre nós mesmos. Muitas vezes a gente acaba comentando as coisas entre membros e isso não é muito bom para o nosso crescimento espiritual. E é isso realmente que faz com que o membro não cresça. Quando as pessoas começam a fazer relacionamento recíproco entre membros no nível horizontal, e isso torna-se realmente na verdade, uma oportunidade para que Satanás possa fazer a obra dele. Então, seria muito bom que nós não fizéssemos nenhum tipo de comentário entre nós mesmos. Então, os grandes sábios, quando ele tem algum plano, alguma realização, aqueles grandes empresários, geralmente eles não contam para ninguém quando está planejando fazer alguma coisa grande. Somente quando está muito próximo de realizar, já está praticamente assinado algum contrato, é que daí que eles divulgam que, quando, na verdade, quando conclui algum contrato, é que você realmente divulga que você concluiu. Então, bom, quando a gente está fazendo essa preparação para se tornar uma família Chombo, é que nós não venhamos, no caso, comentar entre os irmãos ou comentar com aquela pessoa que na verdade vai desmotivar. Então, o casal abençoado tem que estar bem unidos, os dois, numa só linha de pensamento, porque, na verdade, dentro do casal mesmo, acaba que um concorda e o outro não concorda. E quando os dois lados não estão unidos, geralmente surge a oportunidade de fracassar, né? Então, essa parte da unidade entre casal é muito importante para a nossa vitória. Ou, às vezes um puxa na frente, o outro fica para trás, então aí a força, na verdade, é de um só, né? Então, o lado da Abel acaba ganhando vitória sozinho, e na verdade, Caim é só puxado para junto. E nesse tempo, né, nessa última luta, a gente tem que fazer mesmo para se tornar uma família Chombo. É um tempo em que Satanás vai trabalhar muito para que nós não consigamos atingir este objetivo. E na verdade, quando se torna uma família Chombo, entra no direto domínio de Deus, mesmo que nós pensamos que seja no nível simbólico, mas uma vez que está registrado, torna-se substancialmente. Eu queria também falar para os irmãos que começou nesses dias uma campanha, começou na verdade segunda-feira. Segunda-feira foi dia 19, se eu não estou enganado. E começou a campanha de 100 dias, onde que nós devemos restaurar filhos espirituais solteiros para a próxima bênção que vai ocorrer em abril. E então, na verdade, o presidente Coit pediu para todos nós botar uma meta. Na verdade, tem a meta nacional, né? A meta nacional seria de 300 solteiros para a próxima bênção. Isso é o que o reverendo David Donkin determinou para o Brasil. A meta do Brasil seria 300 solteiros para a próxima bênção. E então ele colocou que cada missão colocasse a meta da missão. Mas nossa meta pública do Brasil são 300. E essa é a meta mais pública que nós podemos fazer no nível de nação. E tem a meta, com certeza, a Verdadeira Mãe tem a meta mundial. A sede mundial tem uma meta, mas a meta do Brasil, a meta pública do Brasil é de 300 solteiros para a próxima bênção. Então, seria ideal que cada uma das famílias abençoadas que está participando do sermão, e todos aqueles que vão assistir essas palavras, pudesse colocar também a sua meta pessoal. E uma coisa que a gente deve ter em mente é que quando você coloca uma meta, não significa que se você não cumprir aquela meta,
que vai se tornar um pecado. Então é importante nós colocarmos a meta, ter uma meta em mente, para que, falando mais uma vez, que o mundo espiritual trabalha através daquele número que nós declaramos. Então já coloquei a meta aqui para o nosso casal, Rosana e eu, e nosso casal aqui da sede, né? Nós temos a meta nossa, então nós temos que trabalhar de acordo com essa meta, nesta campanha de 100 dias. Também é muito importante nessa campanha de 100 dias que todas as famílias abençoadas façam alguma coisa, alguma condição das 5 até as 6, né, nesse período de tempo, não necessariamente 1 hora, né, é mais de 5 até 6, que a gente, no caso, né, onde tem campo sagrado aqui no Brasil, as igrejas que têm campo sagrado na cidade, então a condição é ir até o campo sagrado, fazer oração, acender a vela. Então, como as pessoas também, acho que não virão aqui na igreja todo dia, no caso, a gente está fazendo a condição aqui na igreja, mas em cada casa aqui da nossa região também, que as famílias abençoadas montem um altar e que façam alguma condição das 5 até as 6. Não, no caso, não pode faltar a oração. A oração é parte primordial. Acenda a vela, faça cântico sagrado também. Porque quando a gente reúne todo dia de manhã, através dessa centralização, nós iremos, no caso, estar esforçando realmente para cumprir a nossa meta. E então, nesses 100 dias, todos nós devemos determinar realmente para cumprir nossa meta nacional, que é a meta mais pública. O que a gente deve ter no coração é que todos nós podemos participar da meta pública para servir para, no caso, nossa verdadeira mãe. Então, todos os famílias abençoadas que estão participando deste nosso encontro aqui nesse sábado, nesse sermão, que cada um possa colocar uma meta e durante estar fazendo oração, esse período de 100 dias, se no caso está sabendo da condição de testemunho de 100 dias hoje, se é a primeira vez que no caso você esteja ouvindo, então determina a partir de hoje para esses 100 dias de testemunho, tá bom? E como estou falando algumas partes sobre nossa determinação, então eu espero que todos estejam vendo o slide que eu projetei. Se não tiver, alguém fala alguma coisa, tá bom? Então, eu gostaria de falar algumas palavras também do nosso verdadeiro Pai, nesse sermão de sábado. Então, vamos ler este pequeno slide aqui para nós tirarmos algumas conclusões de nossa vida de fé. Se culparmos os outros, em vez de nos arrependermos de nossos próprios pecados, esses pecados serão herdados na linhagem. Então, essa é uma parte importante, realmente, que nós devemos nos lembrar e pensar dentro do nosso casal, dentro da nossa casa, né? Que nós não devemos culpar o nosso parceiro pelos pecados deles. Na verdade, alguns erros que o parceiro tem. Mas quando nós arrependemos, aí realmente isso não é transmitido na nossa linhagem de sangue para os nossos filhos. É uma coisa maravilhosa que nós devemos fazer como casal é não acusar os outros, mas realmente arrepender. A razão pela qual os pecados de Adão e Eva foram herdados por Caim e Abel é porque Adão e Eva culparam outra pessoa, em vez de assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Então, vocês vejam que essas palavras do verdadeiro Pai, ele está demonstrando realmente como o pecado surgiu na linhagem da humanidade. Quando Adão e Eva deram a desculpa, culpando o arcanjo, ou culpando um ao outro, realmente foi o momento em que eles não se arrependeram pelo erro cometido. Então, muitas das vezes, tem muitas pessoas, membros das antigas, ou pode ser até novo, que acaba culpando os outros por causa de alguma dificuldade que a igreja possa ter. Isso não é bom. Então, o que seria mais maravilhoso
é quando realmente nós assumimos a responsabilidade por algum pecado que tenha ocorrido. Quando realmente nós acabamos culpando as outras pessoas, isso não traz nenhuma vitória. Isso acaba se tornando um peso que a igreja vai ter. Então, seria muito maravilhoso que a gente não desse ouvido quando alguém viesse criticar o presidente Coit, o reverendo David Donkin, ou alguma família abençoada que teve problemas. Seria melhor que a gente arrependesse primeiro. Seria uma maneira melhor para a gente atingir vitória. Eu sei que muitos erros foram, no caso, cometidos no passado, ocorreu muitos erros e por isso ocorrem as dificuldades que nós temos em nossa própria missão aqui de Brumado. Então seria mais adequado que a gente não ficasse olhando os erros do passado, mas assumisse uma responsabilidade realmente pelo arrependimento. Então, muitas das vezes a gente não quer assumir essa responsabilidade, a gente acaba culpando, porque aquela outra pessoa cometeu erro. Mas seria mais adequado que a gente arrependesse realmente pelos erros que ocorreram aqui no passado, ou em qualquer parte da nossa igreja do Brasil. Quando a gente assume a responsabilidade, então, no caso, a gente acaba tomando a posição de Abel. E veja, uma coisa interessante é que a gente, no meu caso, eu não posso falar nenhuma palavra de acusação para a nossa verdadeira mãe, para os nossos líderes maiores, nem mesmo para as famílias abençoadas. Se eu por acaso tomo a posição de criticar alguém, ou criticar a verdadeira mãe, na verdade, eu estou tomando a posição realmente de, junto com Satanás, eu estou acusando Deus. Então, essa é uma coisa que a gente realmente não deve tomar esta posição, realmente. Assumir uma posição do lado de Satanás para acusar as pessoas. Quando, na verdade, nós como famílias abençoadas, famílias que estão se preparando para tomar a posição de nos tornar Tchombo, né? Então, você está na posição realmente de um Messias, e esse Messias não pode fazer nenhuma acusação para Deus. Então, quando a gente olha assim a vida do verdadeiro pai, então ele teve que realmente ficar quieto, passando por toda a dificuldade, e ele ainda falava para Deus que estava tudo bem, que não tinha nenhum problema. Então, uma coisa interessante é que quando surge as taxas que nós devemos, a taxa de oferta que a gente devemos fazer, então as pessoas falam, mas é muito caro, por que a igreja não faz desconto, ou porque não faz de graça? Então, eu tomando aquela posição do lado de Satanás, faço esse tipo de crítica, realmente é uma posição realmente contrária ao lado que a gente deve assumir, a posição de Abel, que nós devemos assumir. Então, por isso que a gente tem que tomar essa posição realmente igual do verdadeiro pai. A gente não tomar essa posição, a gente está tomando a posição de Satanás e acusando Deus junto com Satanás. É uma coisa que a gente tem que saber muito claramente que está ocorrendo em nossa vida de fé. E é isso que a gente tem que tomar como responsabilidade em nossa vida. Nunca criticar as condições que é nos passado. Nosso tempo aqui na Terra, com este corpo físico, é nossa oportunidade de aperfeiçoar nosso amor e o nosso espírito. Então, esse tempo precioso que nos é dado aqui na Terra é o tempo realmente que a gente deve estar escutando a palavra de Deus e devemos aperfeiçoar nosso espírito realmente utilizando esse corpo físico. Precisamos de nossos corpos para demonstrar o nosso amor. Então, dando conferência outra vez essa semana, explicando para a pessoa que somente quando o seu espírito está preso no corpo físico é o momento que você tem oportunidade para o crescimento do amor.
E é tão interessante que esse crescimento do amor ocorre tão fortemente que hoje eu vi umas 5 pessoas saindo para fazer o vinho na rua. Eles passaram 3 horas fazendo atividade de vinho. E todos eles, quando chegaram da rua, todos os 5 chegaram da rua, todos eles chegaram cheios de vida, respirando realmente a alegria espiritual e sentindo realmente o amor de Deus. E quando eu olhei para eles, todos muito sorridentes. Então, quando você faz atividade com esse corpo físico, em benefício dos outros, é o momento realmente do crescimento espiritual. Então, todas as famílias abençoadas devem realmente fazer alguma atividade pública durante o dia, ou dar conferência, ou fazer um a um com algum convidado, qualquer pessoa que você tenha oportunidade. Então, quando você faz esse tipo de atividade, o seu espírito realmente cresce o amor através do seu corpo físico. É por isso que nossos corpos são importantes. Então, vocês vejam que sem o corpo físico não é possível o crescimento do amor. Isso só é possível aqui na Terra, enquanto temos um corpo físico. Uma vez que você tira seu corpo físico, e é levado ao mundo espiritual, você precisa de milhões de anos para fazer 1 polegada de avanço espiritual. Então, se a gente está utilizando esse corpo físico aqui na Terra e nós não crescemos o nosso amor, realmente é um tempo perdido que nós estamos utilizando aqui na Terra. Esse corpo físico que nós temos é o momento realmente do nosso crescimento espiritual. Agora, se a gente usa 80 anos desse corpo físico aqui na Terra e não tem um crescimento espiritual, nós não utilizamos esse corpo, perdemos o tempo. Na verdade, nós utilizamos nosso corpo físico, a maioria do tempo é perdido. Então, quando a gente for para o mundo espiritual, lá no mundo espiritual, você não terá chance de crescimento do amor. Somente com esse corpo físico é que nós somos capazes. Estão ouvindo a história sobre o verdadeiro pai? O verdadeiro pai passava o dia inteiro fazendo condições até 2 horas da manhã. E por quê? Porque ele sabia que o crescimento espiritual só se podia ocorrer quando tinha corpo físico aqui na Terra. Então, torna-se um tempo desesperador que a gente tem que utilizar todo o tempo para o crescimento espiritual. E ainda quando os membros exortavam o verdadeiro pai para que ele pudesse descansar, ele não dava chance para isso, né? E falava, eu tenho que sacrificar mais, porque em alguma parte do mundo o resultado vai surgir. Então, nós como nossas famílias abençoadas, que temos um corpo físico e temos a oportunidade de servir aos verdadeiros pais em terra, os pais celestiais em terra, e ainda mais aperfeiçoar o nosso caráter e o nosso espírito, não devemos utilizar esse tempo realmente para nós mesmos ou de maneira egoísta, né? Temos que utilizar somente para o crescimento espiritual. Tem uma coisa que as famílias abençoadas, que foi tão agraciada pelos verdadeiros pais, porque toda a verdade é nos revelada, tão mastigada. Na verdade, as pessoas que vai na igreja evangélica, eu também participei de um culto na igreja católica essa semana e eu vi as palavras do padre, né? E aquelas palavras do padre era aquelas palavras da Bíblia de 2000 anos atrás. Agora nós temos tudo mastigado porque o verdadeiro Pai mostrou bem claramente como o crescimento do nosso espírito seria possível, o crescimento do nosso caráter. Eu estava lembrando também que o reverendo David Donkin falou para nós uma vez, no seminário 7 dias, fiz uma pergunta, né, que alguém tinha feito no nosso grupo sobre o ladrão que foi para o paraíso junto com Jesus. Daí ele falou assim, você pensa que no paraíso não tem prisões?
Você pensa que no reino dos céus não tem prisões? Então, a família abençoada se tornou família Chombo, tem todo o direito de ir para o reino dos céus, porque foi registrado no Chombo. E daí, esta pessoa que está lá vivendo nesse lugar de grande alegria, e muito lindo, só que a pessoa não tem liberdade, porque o crescimento do amor foi pequenininho assim, então não tem liberdade. Por isso que nesse período de 100 dias nós temos que determinar conquistar os nossos filhos espirituais, para que nosso amor possa crescer. E somente com o crescimento espiritual é que o amor vai realmente explodir. E nós poderemos chegar aos níveis, né, de os 12 portões de pérolas. Vamos fazer 3 e 12 filhos espirituais para que podemos andar em 12 direções. Podemos ter liberdade realmente para amar em 12 direções. Uma vez que nós continuamos somente no nível de nossa casa, não podemos realmente ter liberdade. Por isso que fala prisões. Por isso que o reverendo David Donkin falou para nós, né, que no reino dos céus também tem prisões, por causa da liberdade que o Espírito tem que ter para realmente demonstrar amor. Então, vocês vejam, irmãos, que se tornar uma família Chombo é algo muito precioso, porque nós estamos servindo a verdadeira mãe. E também, outra coisa muito importantíssima é nós darmos testemunho. Veja, as pessoas que saíram hoje não deram testemunho mesmo, mas eles relataram que tinha muitas pessoas querendo conversar e querendo realmente perguntando e tudo mais, já querendo realmente receber testemunho. Então, quando nós fazemos testemunho, é o momento que você acaba dando palavra. E palavra é vida, então palavra se torna amor. Quando a gente dá a palavra quando você lê o princípio divino para alguma pessoa e fala as palavras dos verdadeiros pais, é o momento que você está realmente mostrando o amor de Deus para aquelas pessoas. Então, seu crescimento espiritual naturalmente ocorre. Embora tenhamos um espírito e corpo físico juntos aqui, podemos criar um milagre, porque nossos corpos podem demonstrar nossos corações. Mudanças extraordinárias podem acontecer. As mudanças que a gente muda realmente é quando a gente acaba mostrando para o filho espiritual realmente o caminho certo, o caminho do princípio divino e o caminho que os verdadeiros pais nos mostraram. Mas quando você perde seu corpo físico e se torna apenas um espírito, sua oportunidade se esgota. Então, lembro da palavra do verdadeiro pai que nunca sai da minha cabeça, né? Que ele fala, quando a gente deixar essa vida física na Terra, então ele fala assim, vai ter uma mudança totalmente diferente. Vai ser totalmente diferente. Quando a gente perde o corpo físico, então o crescimento espiritual, ele parou ali naquele nível que você estava. É por isso que é tão importante, enquanto temos vida física aqui na Terra, para o nosso crescimento espiritual. Não podemos jamais perder essa oportunidade, irmãos. Eu digo para vocês que essa oportunidade que nós temos aqui é única. Então, não podemos continuar realmente presos somente à nossa casa, com nossa esposa e filhos. Realmente temos que ter a liberdade para fazer avançar o crescimento espiritual. Então, quando você passa para o mundo espiritual, realmente demorará 1000 anos para que você possa realmente avançar uma polegada. Imagine uma polegada, coisa de mais de 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro. Veja que 1000 anos para avançar uma polegada. Quando a gente ouve desta maneira e entramos, essa palavra entra no nosso coração, você se torna realmente uma pessoa diferente. A mudança que ocorre no seu espírito realmente é diferente. Então, para agir, você tem que descer e trabalhar com alguém na Terra. Aí você vai voltar àquele estágio que o verdadeiro pai fala, que você precisará dos seus descendentes. Se até mesmo seu próprio corpo não responde muito bem à sua mente às vezes,
O que acontecerá com o corpo de outra pessoa, com o corpo de outra pessoa, quando você pedir o corpo espiritual ou o corpo físico de outra pessoa para que possa fazer atividade, será muito difícil a pessoa obedecer você. Já que nem nosso corpo físico, muitas vezes a mente fala, você tem que sair para dar testemunho. A mente fala e o corpo físico fala, não, vamos ficar sentado mais um pouco. Eu tenho dificuldade porque eu tenho vergonha, as pessoas vão pensar o que de mim, vão me ver na rua. Então, então você veja que o seu corpo físico não obedece muito bem à sua mente. Agora, façam a reflexão, cada um de nós que está aqui nessa noite, faça a reflexão. As pessoas que ficarão na Terra não vão obedecer quando a gente pedir para fazer atividade utilizando o corpo físico dela para que o seu crescimento espiritual venha a ocorrer. É muito difícil de realizar qualquer coisa. Uma vez que sabemos claramente a verdade sobre Deus, quanto mais vivemos um estilo de vida sacrificial, melhor será para a nossa própria realização. Então, esse vida de sacrifício, quando a gente conhece a vontade de Deus, não tem outra maneira para que o crescimento espiritual ocorra. Somente quando nós vamos pelo caminho do sacrifício, negando aquelas vontades que nós temos, realmente, e o cansaço que algumas pessoas sentem, aquelas pessoas mais idosas. Mas eu vi hoje duas pessoas que têm mais de 70 anos fazendo uma atividade muito alegre, quando voltaram depois de realizar a bênção do Messias tribal. Isso é uma coisa que nós devemos realmente ter esperança, porque os jovens não podem ficar deitados, não. Os jovens não podem ficar somente no computador. Também vi uma jovem de 12 anos também fazendo atividade hoje, e quando ela voltou tinha muita alegria, tinha muito brilho nos olhos. Quando faz atividade, realmente o espírito realmente sente muita alegria. Se você investe seu corpo e suas palavras por amor a Deus, cada palavra que você fala voa como uma bala, com propósito e resultado. Então, cada vez que a gente fala a palavra do princípio divino, a palavra do Chon Song-Yan, a palavra do verdadeiro Pai, isso tem uma força tremenda. Entra nos corações das pessoas, realmente. Eu tenho experimentado isso muitas e muitas vezes. Essa semana tinha uma pessoa assim que eu conversei, lembrando ela do seminário, das palavras que falava para ela, e ela realmente recordou na mente original e acabou realmente ficando muito positiva. Não fale palavras vazias. Então, quando a gente começa a conversar com alguma pessoa, conversa fiada que não leva a nada, falando de futebol, falando sobre filme, novela, qualquer coisa, conversa fiada, né? Falando de qualquer besteira. Então, o Verdadeiro Pai está falando para nós, não fale palavras vazias. Na verdade, melhor ficar quieto do lado da pessoa. Se, na verdade, nós não temos coisas realmente interessantes para falar. Que também o Verdadeiro Pai fala, não reclame. Jamais reclamar qualquer coisa contra qualquer pedido de Deus. Quando Deus faz um pedido para nós, através de nossa verdadeira mãe, a gente não deve reclamar jamais. Se você não concorda, você fica quietinho e tenta pensar somente em Deus. Quando surge reclamação, eu tenho experiência com somente falar o nome de Deus, já muda totalmente a situação. Então, se tem reclamação, se surge reclamação, se alguém vem reclamar com você alguma coisa, você deve falar a palavra Deus. Fala a palavra Deus várias vezes. Repita a palavra Deus dentro da sua mente. Não precisa nem falar para fora. Repita a palavra Deus que já vai ter uma mudança. Sua mente original vai dominar aquela mente má. Reclamações são palavras que dispersam sua energia. Então, quando a gente gasta muito tempo reclamando, realmente é uma perca de tempo, realmente, porque a sua energia está sendo usada de forma negativa e isso se esvazia o seu espírito realmente, e a energia positiva também some no mesmo momento. Se você usar o seu corpo para o seu próprio bem,
seu trabalho não permanecerá. Mas se você se investir para o bem dos outros, testemunhar, fazer as coisas de forma produtiva, seus atos permanecerão. Então veja que as pessoas que foram lembradas na história realmente foram somente aqueles que fizeram coisas públicas. Os egoístas não são lembrados de maneira boa, jamais. A partir de hoje, analise quantas palavras vazias você tem falado e quantas palavras você poderia falar produtivamente para Deus. Então, realmente, nós devemos, no nosso dia a dia, utilizar somente palavras positivas quando a gente encontra alguém. Jamais ficar pensando naquelas de coisas que não tem muito sentido, reclamar do preço da gasolina, reclamar do preço do álcool, reclamar porque o meu time não ganhou, reclamar porque o meu herói da novela não ganhou. Então, a gente não deve reclamar essas coisas realmente que não traz nenhuma produtividade para Deus. A gente nunca viu o verdadeiro pai reclamando dessa maneira. Então, como famílias abençoadas, devemos pensar de maneira positiva. Tá bom, irmãos? Eu creio que era essa palavra que eu tinha para hoje. Gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar esta parte da palavra, tá bom? Todos tenham uma abençoada semana, ok? Vou fazer oração. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu e terra, humanidade, te agradeço, Pai Celestial, por esta noite, por esta reunião, por ter um grupo de pessoas, famílias abençoadas aqui de Brumado, nossa comunidade Sagrados Pais Celestiais aqui de Brumado, que realmente estão junto dos verdadeiros pais, lutando, Pai Celeste, para estabelecer teu ideal aqui na Terra. Nós queremos realmente, Pai Celestial, estar com o coração aberto para receber tudo que vós tem para nós, Pai Celestial, todo o tempo, não tendo realmente um coração de reclamação e de desperdício de tempo. Todo o tempo que nós temos aqui na Terra deve ser utilizado realmente para satisfazer as nossas necessidades de nosso crescimento espiritual. Pai Celeste, nesta noite, eu oro e agradeço, sim, realmente pelas bênçãos recebidas e pedindo as tuas bênçãos para cada vez mais nossas famílias aqui possa realmente atingir o crescimento espiritual, o aperfeiçoamento individual e tornar-se famílias Tchombo. Pai Celestial, esse povo aqui, Pai da cidade de Brumado, vem passando por dificuldade, Pai Celestial, por muito tempo. Por favor, esteja com cada um deles, Pai Celestial, dê força para vencer as dificuldades do dia a dia. Pai Celeste, fiz assim esse relatório nessa noite, em nome de Zé Marcílio de Almeida, conforme esse trago pela bênção. Adiós. Obrigado, irmãos. Adiós.